Então abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Você pode dar glória a Deus, tá? Amém. Nós somos ainda pentecostais, fogo puro. Amém. Glória a Deus. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Glória a Deus. Passagem também bem conhecida, onde nós ouvimos um clamor de uma mulher, uma serva de Deus. E é interessante quando eu estava lendo esse texto aqui, e às vezes quando eu estou em um lugar esperando algo, né? Você tem um movimento. Eu gosto de ficar observando as pessoas, né? E é interessante como você nota que, às vezes, pela fisionomia de muitas pessoas, você percebe, você sente, né? Que as pessoas carregam, às vezes, uma dor, uma frustração, um medo. E você pode contemplar, assim, na vida de muitas pessoas, esses sentimentos, né? E aí é por isso que eu até falei no início, falei assim, como é bom que a gente pode nos reunir num domingo, a gente tem a palavra do Senhor para a gente se alimentar durante a semana, você tem a oportunidade, você sabe como é bom, e você deve buscar intimidade com o Senhor, orar ao Senhor, colocar as suas necessidades diante dEle. Então essa é a vida comum que a gente leva, né? Mas o texto aqui, quando fala de Ana, ela passa aqui, é um texto muito que sensibiliza muito, porque a gente vê que naquela época ela tinha um marido pelo nome Eucana, e naquela época, viu, irmãos, poderia ter duas mulheres, né? Ele era marido de Ana e de Penina. Só que Ana, ela era estéril, vocês conhecem a história. Ela era estéril, não podia ter filhos. E Penina tinha filhos. E ali essa mulher, ela sofria afrontas, porque ela era humilhada, porque ela não poderia ter filhos. E ela sentia muito isso.
Esse era o problema dela. Isso era a angústia que ela carregava, era o peso que ela carregava na vida dela. Ela queria apenas segurar uma criança no colo. E ela via todas aquelas mulheres tendo filho e ela não podia ter filho. E essa era a vida de Ana, dia após dia, com o seu peso. E é interessante quando a gente vê, por isso que eu falei que a gente olha para as pessoas, a gente contempla, às vezes, muitas pessoas com várias dificuldades, e às vezes a gente também carrega um peso, né? E às vezes você se pergunta e fala assim: até quando isso vai durar? E você fala: mas será que Deus não está vendo? Será que é só eu que passo por isso? Porque assim, quando você está com uma dor, quando você está passando por um momento difícil, parece que todo mundo está bem. Parece que todo mundo está bem e só você está ruim. Parece, né, que só aquilo está acontecendo para você e você começa a questionar, você começa a falar. Tá, eu não vou falar aqui nem de murmurar, mas dói no coração, dói na alma, porque todo mundo quer estar bem, mas infelizmente até que o Senhor volte e nos leve, a gente vai ter momentos difíceis, a gente vai passar por frustrações, dores, enfermidades, desilusões, traições, a gente vai passar, mas a vida a conduta, a vida dessa mulher aqui nos ensina muito, né? E é interessante que a gente vê essa mulher aqui, por mais que ela estava doendo, por mais que ela estava passando por essas lutas, ela continuava, porque a palavra diz que era comum naquela época e era quase uma obrigação todos irem ao templo de ano em ano para adorar o Senhor. E a palavra diz que ela ia todos os anos. Veja que ela ia ao templo buscar o Senhor, e ela fazia o que ela estava fazendo aqui, o que a palavra diz que ela fez aqui, ela fazia, eu tenho certeza que ela fazia todo ano. E quantas vezes você já colocou essa dor, essa aflição, esse peso, quantas vezes você já colocou diante do Senhor e nada aconteceu? Quantas vezes eu busquei tanto algo do Senhor e não aconteceu, e até hoje não aconteceu. Mas o importante é que a gente entenda que Ele continua sendo Deus, que Ele continua olhando para você, que Ele continua interessado em te abençoar. Deus não te esqueceu. Deus não vira as costas para o problema de ninguém. Se nós podemos dizer que, eu vou falar mais sobre isso, se podemos dizer, se há alguém que sempre está ao nosso lado, é Deus, sempre. Então uma coisa que eu peço para você: nunca desanime de buscar o Senhor, nunca deixe de buscar ao Senhor. Então um ponto interessante é que quando você estiver passando por um problema desses, é importante que você entenda uma coisa, que nem todo mundo vai entender o tamanho da sua dor, nem todo mundo vai compreender a dor que você carrega. Veja que no mesmo capítulo 1, no versículo 8, a palavra diz assim, então Eucana, que era marido de Ana, disse assim para ela: Ana, por que choras? Será que ele não sabia porque ela chorava? Por que choras? E por que não comes? O próprio marido falando para ela. E por que estás de coração triste? Aí ele solta uma pérola, né? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Falta de sensibilidade. Ela honrava o marido que ela tinha, ela era fiel ao marido que ela tinha, ela entendia que ela tinha um marido,
Mas ela queria um filho, porque o marido ela já tinha. Uma pessoa, e a palavra diz que ele amava Ana mais que Penina. Ele fazia muito mais coisa para Ana do que Penina. Então ele amava, ela sabia que ela tinha um homem que a amava, mas ela tinha um companheiro que não entendia o que ela passava. Veja como é importante você entender o que a pessoa que está ao seu lado está passando. Muitas vezes vão passando os anos e a gente vai perdendo essa sensibilidade e a gente não compartilha com a dor daquela pessoa. Ela queria um filho, é isso que ela queria. A dor dela é porque ela não podia ser mãe e ela queria ser mãe. Então é bom que você entenda uma coisa, que nem todos que estão com você vão entender o peso da sua dor. Porque para as pessoas que estão ao seu lado, talvez o problema que você tem é pequeno diante do problema que ele tem, mas para você é grande, porque é você que está passando, é você que carrega o problema, é você que acorda todo dia pensando no problema, é você que tem que enfrentar todo dia o problema. Eu estou falando isso para você para que você não se surpreenda quando alguém falar para você: mas isso não é nada. Mas por que você está chorando por causa disso? Não se surpreenda, porque o único que te entende é Deus. O único que vai ouvir o seu clamor é Deus. E muitas vezes a pessoa não está fazendo por maldade, é que ela não tem aquele entendimento. Então, além de administrar o seu problema, você tem que administrar a sensação das pessoas que tem sobre você. Veja que conforme a gente vai falando, veja como a gente vai dependendo mais de Deus ainda a todo momento. Veja como a gente precisa estar ligado com Deus 24 horas. Porque às vezes você pode ouvir algo que vai te fazer mal. E eu creio que esta palavra deixou a Ana mais triste ainda. E talvez ela tenha pensado no seu coração: poxa, estou com ele há tanto tempo e ele não sabe que a minha tristeza é porque eu não tenho filho. E olha a humilhação que eu passo. Penina me afronta e diz para mim que eu não sou digna porque eu não tenho filhos, não posso gerar filhos. E será que ele não sabe disso? Então veja que ela já carregava uma situação e ainda haviam palavras que faziam que o coração dela ficasse mais triste. Mas aqui a gente vai seguindo. Então, porque o único, como eu já disse aqui, que pode compreender plenamente o que a gente passa é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus deixou essa palavra. João capítulo 14, versículo 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja que você tem o Espírito Santo. Versículo 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, e não se turbe o vosso coração, e nem fique atemorizado, nem fique triste por aquilo que as pessoas te falam, porque o Espírito Santo está dentro de você, ele habita em você. E naquele momento que você solta aquele grito de que você não está suportando mais, o Espírito Santo vem para você e fala: se acalma, porque eu estou ao seu lado. Tem situação que nenhuma palavra nos conforta. Ou você já não passou por isso?
Tem situação que nenhuma palavra, e parece que quanto mais as pessoas falam, mais você vai ficando irritado, porque nenhuma palavra te conforta. Mas quando você entende que o Espírito Santo é o seu consolador, é aquele que traz uma paz em meio à tribulação, o seu coração se aquieta. O seu coração se aquieta no meio da tribulação. Essa paz aqui é no meio da luta. Essa paz é no meio da dificuldade. Então, fale com Ele. Fale com o Espírito Santo. Você tem toda a liberdade de falar com o Espírito Santo. Aleluia. No versículo 10, diz que Ana se levanta e com amargura da alma, veja, a palavra é tão enfática, fala que ela estava com uma amargura na alma, aquilo doía, não era uma dor comum, e fala que ela se levanta, e ela orou ao Senhor e chorou, muito, abundantemente, chorou. Veja que, embora buscando muito ao Senhor, e eu creio que ela fazia isso, e mesmo não recebendo, aqui está um segredo, ela não desistiu. Ela não desistiu. E aí vem a pergunta: por que você já parou de orar? Por que você desistiu de orar por aquilo que você está orando há algum tempo? O Senhor ainda não deu a última palavra. O Senhor ainda não falou para você o que fazer. Se você desistiu, é porque você acha que Ele não vai fazer mais, ou que Ele não está te ouvindo. Mas o exemplo de Ana é que ano após ano ela continua adorando, ela continua levando a dificuldade dela adiante perante ao Senhor. E aí, quando eu li algumas vezes o texto, aí chegou uma hora eu falei assim: peraí, tá, a Ana está passando por tudo isso, ela se levanta, ela está doendo o coração, mas aí, aquele dia, mais um dia que ela estava perante o Senhor, o cenário estava pronto. Olha só, Penina, que era a outra mulher de Elcana, estava humilhando ela. O seu marido não reconhecia a sua dor, e o sacerdote duvidou da honra dela. Então o cenário aqui, pastor Wagner, de tudo que estava acontecendo para ela, estava pronto para que o nome do Senhor fosse glorificado. O cenário, Renata, naquele momento, naquele dia, estava propício para que o milagre do Senhor acontecesse. Pastor, então você está me dizendo que, que mesmo que eu estou assim, agora, parece que é no momento mais difícil que eu estou vivendo, é nessa hora que o milagre vai chegar. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, eu posso falar pelo temor que tenho no Espírito Santo. É nesse momento da maior dor, da maior dificuldade, que o milagre acontece, porque é o cenário propício, é o melhor cenário para que o nome do Senhor seja glorificado e para que o milagre aconteça. Porque enquanto há possibilidade humana, o milagre não acontece. Mas quando não há, o homem não pode fazer mais nada, o Senhor mostra a sua grandeza, o seu poder. Aleluia, aleluia. E aqui, a partir do versículo 10, a gente aprende com essa postura, com esse momento de Ana, a gente aprende
a postura, a conduta de um verdadeiro cristão, daquele que confia no Senhor, daquele que não abre mão da provisão de Deus. O Senhor pode, e Ele faz isso, Ele usa pessoas, até mesmo ímpios, para te abençoar. Mas eu não posso deixar de acreditar que tudo vai vir através da mão dEle. Da mão dEle. Então vamos lá, trabalhar um pouquinho na conduta de Ana, para a gente aprender um pouco. Então, eu pensei aqui nesse texto, 4 posições aqui de Ana. Primeiro, vamos lá, postura, ela teve uma postura, joelho no chão, clamor e contemplação. Veja o que gerou o milagre. Então, o que gerou o milagre? A postura, o joelho no chão, o clamor e a contemplação. Aleluia. No versículo 10, a postura de Ana. Ela tinha acabado de ouvir da mulher do marido dela. Fica tranquila, você já me tem, ó. Eu sou melhor do que 10 filhos que você poderia ter. Não, cabeça gorda, não. Ela queria um filho. Ela queria segurar o filho nos braços. Ela poderia ter desistido, falado para o Eucana: olha, eu não quero saber mais disso, eu não quero vir mais para cá, eu quero ir embora. Mas qual foi a postura de Ana? Mesmo com o coração amargurado, mesmo doendo, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo chamada de bêbada, ela se levanta, e ela se separa. Oh meu Deus, quando for orares, entra no seu quarto, peça em segredo, que aquele que te vê no oculto, ele te responde. Aleluia. Ana se retira, e agora ela sai. Eu posso entender, a Bíblia não relata, mas eu posso entender que talvez tinha mais pessoas onde ela estava, mas ela sai dali. Fala assim: não, eu preciso ter um íntimo com meu Deus. Ela sai, e ela se prostra agora. Postura. Como está sendo a sua postura diante da sua dificuldade? Já larguei mão, não quero saber mais disso. Não, o Senhor não mandou você parar, Deus não mandou você parar. Ele te acorda todo dia, Ele te põe de pé todo dia, Ele coloca uma palavra na sua frente. Ele não mandou você parar. E ela entendeu isso. Eu não posso parar, eu vou me levantar. E agora ela vai, ela se separa dali. Essa é a postura do verdadeiro cristão. Não desista. Amanhã talvez você seja humilhado mais uma vez, mas não desista. Talvez amanhã você não vê a solução, não desista. Talvez para você chegar no final do dia, foi apenas mais um dia igual aos outros. Não foi, porque o Senhor te deu vida, fôlego mais um dia. Você caminhou com Ele mais um dia. Aleluia. Entenda isso. O Senhor está com você em todos os tempos, em todos os segundos, minutos. Ele está com você. Segundo ponto que me chamou a atenção: joelho no chão. É interessante que o Senhor fala que nós somos soldados. E o soldado do Senhor, ele vence batalha com o joelho no chão. Veja que joelho no chão, o que significa joelho no chão? Mostra rendição, reconhecer
reconhecer a quem nós estamos nos prostrando, quem é, diante de quem nós estamos nos rendendo. Então o joelho no chão demonstra rendição, rendido diante daquele que pode resolver. Presta atenção, você só vai se prostrar diante daquele que pode resolver. Não se humilhe para homem nenhum. Só se prostre diante de Deus. Só se humilhe diante de Deus. Sabe por quê? Ela tinha sido humilhada. Não reconheceram a sua dor. Tiraram a honra, quiseram tirar a honra dela. Agora, diante daquele que ela se prostrou, ela não será acusada. Ela não será condenada. E aquele diante que ela se prostrou, entende a dor que ela está passando. Essa é a diferença quando você dobra o seu joelho perante daquele que pode resolver. E nessa manhã, o Senhor está esperando naquele lugar secreto aqueles que vão se prostrar diante dele. Lutas, batalhas, guerras, para aquele que é lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, se vence de joelho no chão. Então Ana entendeu que não era diante do marido, não era diante do sacerdote, mas era diante de Deus que ela deveria se prostrar, diante daquele que ia resolver o problema dela. E ela sabia que ela ia clamar e Deus iria acolher ela. Mesmo que o milagre não acontecesse, mas ela sairia dali, que mais uma vez o Senhor ouviu ela, e ela teria combustível para voltar, nem se for possível o ano seguinte, para clamar mais uma vez. O cristão verdadeiro não desiste da batalha, não desiste da luta, porque nós vencemos no meio da luta. O Senhor impediu que Daniel fosse até a cova? Ele impediu? Ele livrou Daniel aonde? Na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ou não? Ou Deus impediu deles entrarem na fornalha? Mas quando eles estavam lá dentro, Jesus estava passeando com eles lá. E aí? É o mesmo Deus que fala com você, é o mesmo Deus que age em você, é o mesmo Deus que trabalha ao seu favor. A palavra diz que nosso Deus não dorme. Oh, meu Deus, Ele não dorme. Enquanto você puxa o seu cobertor e está lá roncando, Deus está trabalhando por você, Deus está cuidando de você. Ele fala assim: mesmo em meio à luta, eu vou dar mais um dia de vida para ele. Eu vou dar mais um dia de vida, porque eu vou mostrar para ele quem eu sou na vida dele. Eu vou mostrar para ela quem eu sou na vida dela. Deus faz ou não faz, Ana? Faz. Sempre que eu falo essa palavra, eu lembro para a Ana e olho para a Ana e eu vejo que o milagre aconteceu do mesmo jeito. Está aí uma prova viva do que Deus faz na vida da Ana, né, Ana? Oh, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Então Ana aqui, ela teve uma postura. Agora ela teve joelho no chão, que mostra rendição. E agora ela se levanta, ela se ajoelha, agora ela clama. Poder que tem o clamor sincero e verdadeiro, aleluia. Significa que você está colocando os seus problemas nas mãos do Senhor, quando você clama,
Porque, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não sei, Senhor, eu não consigo, mas está aqui na sua mão, porque o Senhor pode. É desse jeito. Mude a sua oração. Tire a amargura, tire tudo aquilo que impede de você chegar diante do Senhor, mas coloque tudo nas mãos dele. Então significa que você está colocando os seus problemas na mão do Senhor. E sabe uma coisa que é interessante quando a gente faz isso? Olha só que interessante. Quando você reconhece o tamanho do seu Deus, e aí você tem a postura, você se ajoelha e agora você clama. Quando você vai clamar, quando você começa a clamar, sabe o que acontece? Acontece um mistério. Você começa a entender e perceber que o seu problema não é maior do que o Deus que você serve. Porque quando seu coração está cheio do Espírito Santo e você clama a Ele, você tem uma certeza tão grande que Ele está resolvendo, que Ele está trabalhando, que você começa a se acalmar. E parece que aquele problema que era tão gigante não é mais, porque você sabe que tem um Deus maior. O medo, o apavoro vem é quando os nossos problemas nós colocamos ele maior do que o Deus que nós servimos. Quando você fala não vai acontecer, não vai dar certo, não vai, quem disse? Deus é maior do que qualquer problema que nós passamos. Postura, joelho no chão, clamor. Estão guardando aí no coração? Para que você pratique a partir de hoje? Postura, joelho no chão, clamor. E quando a gente fala de clamor, Salmo 34, o verso 3, diz assim, ó: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltaremos o seu nome. Busquei o Senhor, olha o salmista dizendo, busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus, vamos igreja, diante dos meus, opa, quem é que faz isso? Deus. Olha a certeza do salmista, a firmeza do salmista, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Verso 5, os que olham para eles estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Formosura, aquele que clama, recebe formosura. O Senhor coloca uma formosura no seu rosto. O seu semblante não é mais de pessoas derrotadas. As pessoas vão olhar para você, peraí, mas eu sei a dificuldade que ele passa, eu sei a dificuldade que ela passa, mas há sorriso, há brilho no rosto dela, é porque eu reflito sorriso ao rosto do meu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E o verso 6 fala assim: esse pobre homem clamou, olha o que ele diz dele, esse pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Ele reconhece, parece que o salmista falou assim, chegou um ponto que eu não estava acreditando, mas no momento que eu decidi acreditar, buscar e esperar, Ele me ouviu, e tirou de mim, ele fala, tirou de mim todos os medos, todas as tribulações, Ele arrancou de mim. Esse mesmo Deus está aqui nesta manhã, e está fazendo o mesmo com você. Creia nisso, acredite nisso. Nós não estamos inventando uma história, mas é a palavra de Deus que está falando com você. É a palavra de Deus que vem alimentar a nossa alma. Aleluia.
E a gente vai aprendendo com Ana, né? Postura, joelho no chão, clamor e contemplação. A contemplação é a coisa mais linda, gente. Porque quando você contempla o Senhor, reconhecendo quem Ele é, você atrai a presença dEle. Quando nós contemplamos. Eu falei que acho que foi quinta-feira que eu falei. Nós temos que mudar o nosso jeito de orar, para que essa oração surta efeito. Veja que o poder do clamor, da contemplação, que é quando você atrai a presença do Senhor, para aquele ambiente, não que ele não esteja presente, mas vocês estão entendendo? Uma forma diferente de unção. Nós temos que mudar o nosso modo de orar. Por exemplo, você ora, vou colocar uma coisa que não deveria acontecer de jeito nenhum, tá? Não deveria acontecer, a coisa não deveria. Uma pessoa que ora 10 minutos, não deveria acontecer isso, deveria orar mais, né? Vamos supor, se você ora 10 minutos, 9 minutos, você vai contemplar, você vai reconhecer quem Ele é, você vai adorar, você vai dizer o que Ele representa, você vai exaltar o nome dEle. Aí no último minuto, você vai pedir. Eu desafio você a orar desse jeito. Depois você me fala o resultado. Porque quando a gente inverte, a gente perde em 9 minutos e contempla em 1 minuto. Nós estamos falando, Senhor, o Senhor está a meu serviço, hein? A hora que eu pedir, você tem que atender. Mas não. Nós somos criados para adorar. Nós não fomos criados para receber. Se eu estou decepcionando você, desculpa. Nós não fomos criados para receber nada. Nós somos criados para adorar. É que a misericórdia, a bondade de Deus é tão grande que Ele te dá uns bônus. O que a gente recebe é só bônus. É porque Ele é bom, é porque Ele te ama, porque nenhum de nós merecemos, mas Ele dá porque Ele nos ama. Aleluia. Ola baixere bacandele manas. Que amor é esse? De um Deus tão grande, amando, que nem o salmista falou aqui, eu sou um pobre, mas Ele ouviu o meu clamor. Eu não merecia, mas Ele ouviu o meu clamor e tirou de mim toda a tribulação, tirou de mim toda a tristeza, todo o medo, toda a amargura. É isso que o Espírito Santo está fazendo nessa manhã, porque nós estamos aqui nessa manhã contemplando aquele que é soberano, aquele que é sobre todas as coisas, o merecedor da nossa adoração. É esse Deus que nós estamos buscando. E é interessante que se tem alguém que contemplava o Senhor, era Moisés. Aí quando eu estava falando de contemplação, me veio à mente, aí me veio Moisés olhando para aquela sarça. É dessa maneira que a gente tem que fazer, é fintar o olho no Senhor e não tirar. Ele não tirou, ele queria saber o que estava acontecendo, e ele tinha essa contemplação tão plena, que olha lá em Êxodo 33:11 diz assim, falava o Senhor a Moisés face a face. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso?
Esse é o poder da contemplação. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Meu Deus. Sabe por quê? Ele contemplava, ele adorava. Aí na hora certa, ele colocava as lutas diante do Senhor. E o Senhor o ouvia, a ponto de mudar situações que o Senhor já tinha decretado. Mas a contemplação de Moisés era tanta, que o Senhor ouvia de uma maneira diferente. A sua contemplação vai fazer com que o Senhor incline os seus ouvidos para te ouvir. E Ele vai te ouvir. E Ele vai te responder. Aleluia. Aleluia. Você crê nesse Deus? Você crê nesse Deus? Eu creio. Eu creio. Aleluia. Então esse é o resultado de alguém que contempla. E aí no versículo 11, veja que Ana, além de tudo isso, ela faz um voto ao Senhor. E o voto que ela fez demonstra que realmente é uma mulher de Deus. Senhor, me dá um filho, mas o dia que o Senhor me der, eu entrego a Ti. Meu Deus! O que ela queria? Vamos, igreja, o que ela queria? E o que ela entregou para Deus? Vocês estão entendendo? Não é o que vem na nossa mão, é o que Ele faz, é o poder que Ele tem. É isso que importa. É isso que importa. E ela fala assim: eu entregarei meu filho, a tua casa, e ele vai te servir para o resto da vida. Ele não vai beber nenhuma bebida forte, não vai passar navalha sobre a cabeça dele. Quando você vai lá em Números capítulo 6, fala sobre os nazireus, esse voto que era feito. Veja que nem todos faziam um voto assim, vamos dizer, vitalício. Apenas Sansão, Samuel e João Batista tinham esse voto eternamente, assim, até que eles vivessem. Veja a importância e veja que o Senhor fez na vida desses homens. Mas Ana aqui, ela dá uma demonstração de adoração a Deus, de dependência de Deus tão grande, que ela faz esse voto. Agora, o importante é que ela cumpriu o voto dela. Porque, como diz a palavra, o Senhor não se agrada de voto de tolo. Nunca faça um voto ao Senhor de algo que você não possa cumprir. Nunca faça um voto ao Senhor por emoção. Nunca. Vai fazer um voto com o Senhor? Converse com Ele, fale com Ele. E se você for conseguir cumprir esse voto, faça, que o Senhor te honra. Porque para chegar no nível de fazer um voto como Ana fez, tem que ter muita intimidade com Deus. E essa certeza, né, de que Deus é Deus. Mas pastor, você está sendo redundante. Não, muitas vezes nós entendemos que Deus não é Deus. Que Ele é Deus de vez em quando, em alguns momentos, em algumas situações. Não, Ele é Deus em todos os momentos, em todas as situações. Aleluia. E aí no versículo 12 ao versículo 14, a gente vê que aparece ali o sacerdote,
E ela não, a palavra diz que ela mexia só os lábios, que ela não tinha mais força. A voz dela não saía mais de tanto que ela clamava ao Senhor. E o sacerdote deduziu que ela estava embriagada. E fala para ela assim: ó, maneira nesse vinho aí, minha filha, que você está. Ela fala: não, meu Senhor, é que você não está entendendo o coração de uma mulher atribulada e amargurada. Eu estou me rendendo aos pés daquele que pode resolver. Eu estou me rendendo aos pés daquele que pode ouvir a minha luta. E aí o sacerdote entende a luta daquela mulher, porque aí vem o discernimento de um homem de Deus, né? E ele profetiza sobre a vida dela: vai, e que o Senhor faça o que você está pedindo. Tem coisas que acontecem no mundo espiritual que a gente não consegue entender. Mas Ana entendeu que, por isso que eu falei do cenário propício para que o milagre acontecesse. Ana entendeu que tinha chegado o momento dela. Que depois que o sacerdote fala para ela aquelas palavras: vai, que o Senhor te dê, o Senhor te abençoe. A palavra diz que Ana saiu daquele lugar. O Cana falou que ela não estava comendo, ela comeu. Ela encerrou e falou: peraí, acabou. Eu tenho certeza que Deus me ouviu. E a palavra diz que ela saiu com um semblante alegre, não mais triste. Porque aqueles que têm intimidade com Deus percebe o momento que Deus faz. Porque quem não tem intimidade, não contempla, não entende, não consegue ver. Então veja que a postura, o joelho do chão, o clamor, a contemplação trouxe essa certeza para Ana: Deus hoje Ele me ouviu. E se você seguir por alguns versículos depois, você vai ver que Ana ficou grávida e teve o filho em seus braços. E aí depois que a criança desamamentou, ela entregou a casa do Senhor e falou: Ele vai servir. E foi um dos maiores profetas. Olha o poder de um clamor. E Samuel foi aquele que ungiu o primeiro rei de Israel. Foi aquele que ungiu o primeiro rei de Israel, filho daquela mulher que clamou. O seu clamor, a sua contemplação, o resultado não vai ser só para aquele momento, vai gerar muitos frutos. Vai gerar muitos frutos. Depois que o Senhor responder a você ainda, o seu milagre vai gerar muitos frutos. Aquilo que você tem buscado ao Senhor, quando o Senhor fizer, você vai ver que pessoas ao seu lado serão alcançadas também. E as pessoas vão falar para você assim: o que está acontecendo? Você vai falar assim: é porque um dia eu conheci. Eu mudei a minha postura, dobrei o meu joelho, clamei e contemplei, e o Senhor ouviu o meu clamor, e a resposta veio. E é por isso que eu estou aqui, e é por isso que tudo em minha volta está dando fruto, porque o Senhor me ouviu. E aí eu concluo essa palavra para a gente almoçar, para que você continue contemplando, para que você saia daqui contemplando ao Senhor, para que você não saia daqui murmurando e duvidando, saia daqui com certeza que o Senhor está olhando em você, por você. Então essa história de Ana, ela traz um desafio para nós como cristãos, né? Refletir sobre a nossa vida de oração.
que você reflita sobre sua vida de oração. Nós estamos dispostos de levar nossas aflições, desejos profundos aos pés do Senhor? Você sabia que às vezes a gente, por algum motivo, a gente não leva tudo aos pés do Senhor, leva por tudo fracionado? Seja objetivo ao Senhor. Quando chegar naquele 1 minuto, sabe o que eu falei? Que você vai pedir, seja objetivo, não fica fazendo rodeio, não precisa de um dicionário procurar palavras difíceis para falar ao Senhor. Seja objetivo com Ele. Nós estamos dispostos a confiar que Deus pode responder de maneira milagrosa, mesmo quando tudo parece impossível? Será que estamos dispostos? Assim como Ana, podemos clamar a Deus em nossos momentos mais difíceis, crendo que Ele ouve e responde a oração sincera. Aleluia. E para a gente finalizar, devemos estar dispostos a cumprir os votos que nós fizemos ao Senhor. Teve um dia que você levantou a sua mão e disse: Senhor, o Senhor é meu único e suficiente Salvador da minha vida. Então naquele dia você fez um voto de colocar a sua vida nas mãos do Senhor e de entregar tudo que envolve a sua vida nas mãos dele. Você está cumprindo esse voto? Você fez um voto ao Senhor de nunca o deixar, de nunca sair da presença dele. Você está fazendo esse voto? Está cumprindo esse voto? Um dia você fez um voto de que você iria crescer na palavra, que você iria querer saber mais sobre essa palavra. Você tem cumprido esse voto? Um dia você fez um voto de que você o amaria sem reservas. Você está cumprindo esse voto? Aleluia. Tu és santo, Senhor. Fale com o Senhor nesse momento. Se você tem algo para falar com Ele, esse é o momento. Coloque sua vida, os seus problemas, suas dificuldades nas mãos do Senhor. Ele está aqui te ouvindo nessa manhã. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Senhor, estamos aqui nesta manhã, Senhor, talvez carregando, Senhor, alguma dificuldade, algum medo, algum trauma, mas nessa manhã, Senhor, assim como Ana, Senhor, nós mudaremos a nossa postura, Senhor, e nós vamos clamar a Ti. Nós vamos prostrar os nossos joelhos diante de Ti e vamos contemplar a Tua presença, Senhor. Nos ensina a ser melhores, Senhor. Toca, Senhor, o nosso coração, toca na nossa vida. Pai, se alguém que está me vendo pela internet nesse momento, Senhor, que precisa, Senhor, de um mover, Senhor, que o Senhor venha tocar, Senhor. Vidas que ainda não entregaram, Senhor,
que não se renderam a Ti ainda, Senhor, que possam se render nesta manhã. Pai, derrama da Tua unção, da Tua graça sobre cada irmão, de cada irmã, Senhor Deus. Supre todas as necessidades. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nessa manhã. Tira toda a tristeza, toda a amargura, todo o medo, toda a desconfiança, Senhor. Prepara um tempo novo, Senhor. Prepara um tempo novo, uma história nova, Senhor, porque nós cremos em Ti, Senhor. Depositamos tudo em Ti, Senhor. Nos esvaziamos nessa manhã, Senhor, e nos rendemos a Ti, Senhor. Aleluia. Oh, labaxerebalabacandelemanás. Deus Todo-Poderoso. Oh, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh.